o nosso assunto agora traz muita preocupação para o pecuarista de Mato Grosso do Sul, que está ao lado do Pantanal sul-mato-grossense. Você vai ver imagens de uma cheia recente no Pantanal, são imagens aéreas, que mostram um ano de cheia. Não é todo ano que nós temos as áreas totalmente alagadas, como as imagens que você vê. Mas em 2018, o nível das chuvas, o volume de chuvas foi maior do que o esperado para o primeiro trimestre deste ano e, consequentemente, nós deveremos ter uma cheia muito forte. Por que motivo de preocupação? Primeiro, por causa do gado. Aquele que não conseguir tirar o gado das partes mais baixas vai ter problemas, pode perder muitas reses afogadas por causa dessa cheia que a gente já está vendo. Nós trouxemos aqui uma convidada especial para tratar desse assunto. Ela é meteorologista, mestre em meteorologia e coordenadora técnica da Agraer, que é a agência que presta assistência rural em Mato Grosso do Sul, a Franciane Rodrigues. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, muito feliz de poder estar aqui conversando sobre esse assunto. Nós também felizes com a sua presença. Explica pra gente, não é todo ano que tem cheia. Como é que funciona, como é que acontecem as cheias no Pantanal? Tem alguns fatores que a gente monitora, principalmente a questão das chuvas, que foram bastante intensas agora no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, 2017, 2018, o que foi bastante diferente em outros anos. A última cheia que a gente tem maior, né, foi em 2011, que aconteceu por conta de vários sistemas meteorológicos que aconteceram, vários sistemas, áreas de instabilidades intensas, provocando chuvas intensas. Depois disso, a gente teve uma de 2016 também, só que a de 2018 provavelmente venha superar a de 2016. E a de 2011 não? Porque não, ela foi a de 2000 foi mais forte, forte, né? Exato, foi a última mais forte que tivemos. Então, essa de 2018 é previsto, claro, uma supercheia, mas que não supere a de 2011. O que a gente tem eu queria que você explicasse para a gente, a chuva começa em novembro, dezembro, e as águas vão descendo pelos rios de Mato Grosso, onde também tem o Pantanal, as bacias de Mato Grosso, e vão chegando lentamente e desaguam nessa grande cheia. O pico dessa cheia normalmente é o mês de abril, maio. Quando é esse pico? O pico de cheia é entre junho e julho normalmente. Só que neste ano, como em fevereiro, o nível do rio estava a 3 metros, o rio Paraguai. Já em fevereiro, o que normal aconteceria em maio. Então, o que aconteceu é essa situação de alerta. Então, como em fevereiro já tem 3 metros, o que normalmente aconteceria em maio em outros anos, por isso que aconteceu a situação de alerta. E aí, possivelmente, a gente vai ter um nível bem maior com justamente por conta dessas chuvas que acabam descendo agora para Mato Grosso do Sul e enchendo toda a região ali do Pantanal. E aí, por isso que lá em meados de maio, é a possível cheia, o que normalmente aconteceria em junho e julho, provavelmente aconteça agora no período de maio deste ano. Vem mais cedo em função disso. Exatamente. Que tipo de fenômeno é que provocou essas chuvas mais intensas no primeiro trimestre? Então, teve um sistema chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul, que a gente chama de ZACAS. Então, houve várias formações, são nuvens de áreas de instabilidades, desde lá da região norte e corta quase toda a parte central do Brasil, chegando ali na parte sudeste. Então, toda essa zona de instabilidade de nuvens provocam muitas chuvas. E, claro, consequentemente, a gente também teve essa influência de zacas, em especial ali na parte pantaneira, parte norte e nordeste do estado. Então, isso contribuiu. Um outro sistema também foi os ventos úmidos vindos da região norte do Brasil, alta umidade, trazendo umidade e principalmente altas temperaturas, calor, tempo abafado, que são também combustíveis de formação de nuvens de chuva de grande porte. 2018 está sendo um ano de laninha? Sim, está sendo um ano de laninha, então provavelmente a gente tem essa condição intensificada nos próximos meses. Então a gente tem o resfriamento ali na parte do Oceano Pacífico, né, contribuindo para as condições de chuvas agora diminuir agora no final de 2018.
As chuvas devem seguir até quando? Sim, as chuvas devem seguir pelo menos até agora, final de março. Então, a gente tem uma redução de chuvas agora até dia 20 de março. Entre 20 a 28 já começa a ter um pouquinho de chuva, mas são aquelas chuvas, não são em grandes níveis como a gente viu nos últimos meses. A gente pode acontecer chuvas de forma localizada, então a estimativa aqui entre 20 a 28 seja, neste período, seja de 90 até 90 milímetros. Ou seja, então pouca chuva em relação aos outros períodos que a gente teve. Para qual região que você tem essa previsão? Tem região pantaneira, região norte e região nordeste. Quase que toda essa parte norte, né, do estado centro-norte é proveniente dessas chuvas. Na parte sul, um pouco mais reduzidas essas condições de chuva agora para março. Ou seja, então a gente já prepara para a redução de chuvas agora abril, trimestre abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até setembro. É uma preocupação, claro, essa cheia do Pantanal, que é famosa, né? Tem vários poemas, livros até escritos sobre a cheia do Pantanal. Me recordo muito do professor Abílio de Barros, que é irmão do Manuel de Barros, poeta, né? O seu Abílio de Barros, até contei isso outro dia no Pecuária BR, ele conta que a cheia, as águas vão descendo de maneira bem lenta, ninguém percebe. Você só vai perceber o caminho, o movimento das águas se colocar uma folha seca. Aí você percebe que a folha está descendo bem vagarosamente e assim, silenciosamente, chega nessa época, agora mais cedo, o ápice, o pico vai ser maio. Mas por outro lado, além dessa preocupação, tem também o nível de umidade no solo. Isso é bom para as pastagens. Nós teremos uma seca menos intensa para os pastos esse ano, na região central do país? Isso, é bem provável que isso aconteça, até porque essas cheias aí acabam favorecendo esses níveis de umidade do solo. Então, favorece, só que tem que tomar um cuidado, né? Porque os volumes estão grandes, então a gente precisa se preparar para essa condição aí, desses volumes grandes de água. Você disse então que as chuvas até o final de março devem permanecer. Isso, de forma isoladas, então elas podem vir a acontecer a qualquer momento, geralmente no final da tarde, onde elas geralmente acontecem. E aí, essas nuvens de chuva, elas podem vir potencialmente fortes, localmente fortes. Então, a gente faz um monitoramento via radar e a gente observa esses picos quase que em todo o estado, em especial na parte pantaneira, onde acontece a chegada dos ventos úmidos com mais intensidade e a formação dessas nuvens de chuva também com mais intensidade. O pessoal está tirando o gado lá no Pantanal? Tem que ficar em alerta, tem que tirar esse gado de lá, até porque a gente já espera que maio seja o momento crítico dessas cheias agora no Pantanal, por conta dessas condições de chuva. Então, esse alerta é real, é verdadeiro, então as pessoas da região precisam ficar atentas a essa condição. Quero agradecer a Franciane Rodrigues, que é mestre em meteorologia, ela é consultora, coordenadora da Agraer nesse assunto de meteorologia. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a todo mundo. Muito obrigada pelo convite.